Fala, mente ativa, bem-vinda ao Flá que eu te escuto, o meu podcast de histórias que nutrem. Hoje eu estou com um convidado super especial, mas antes de apresentá-lo, quero dar um recadinho muito rápido. Esse é o último episódio da primeira temporada do Flá que eu te escuto. Nós vamos ficar algumas semanas sem novos convidados. Eu quero pedir para você aproveitar esse tempo para tirar o atraso e colocar as entrevistas, os bate-papos em dia. Já chegou aqui Bruno Piva, Ana Patrícia Chagas, Gabi Artes, Rebeca, que é uma ginecologista fantástica, o Lutes, Bruno Zampier e Taline Costa. Coloca todos os episódios em dias que eu tenho certeza que você vai adorar, assim como vai amar o episódio de hoje. Eu estou aqui nesta manhã, dia 8 de agosto, fria em São Paulo, recebendo um neurologista que eu tenho a sensação que a gente já se conhece pelas redes sociais, né? Mas é a primeira vez que a gente se conhece pessoalmente. Estou aqui hoje, tenho a honra de apresentar a vocês o Dr. Ivar Brandi. Seja muito, muito bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia Flávia, muito obrigado pelo convite. É essa sensação mesmo de estranhos conhecidos, né? A gente já se conhece pelas redes, mas é a primeira vez que a gente se encontra. E é muito bom estar aqui, muito obrigado pelo convite. E tenho certeza que vai ser uma conversa muito bacana. Trocar ideia contigo, conversar um pouquinho sobre ciência, sobre neurologia, sobre prevenção de doenças, sobre nutrição, comportamento, neurociência. Com certeza vai ser bem gostoso. Sim, tem papo pra manga aqui, né? Sim, com Muito. certeza, com certeza. Bom, queria começar conhecendo um pouquinho melhor você. Eu gosto de fazer uma pergunta que é a seguinte. Doutor Ivar, quem é você sem dizer o que você faz? Nossa, vamos. Eu ia responder que eu sou assim, um neurologista brasileiro, mas não vale, né? Porque eu ia falar que eu sou neurologista, né? Digamos que eu sou um curioso, né? Um curioso pelo, pelo comportamento humano, pelo humano em todas as suas dimensões. Não só o comportamento, mas também a história de vida de cada um. Acho que pode ser basicamente isso, assim, um curioso no sentido mais amplo. Uhum. Bom, e eu estou curiosa para saber a sua história de vida. Ah, sim. Você hoje mora em Salvador, Sim. mas não nasceu lá. Isso, justamente. Eu sou do interior de Minas Gerais. Eu nasci e cresci no interior de Minas Gerais. Me formei, fiz medicina em Juiz de Fora, que é interior de Minas e é divisa com o Rio de Janeiro. Então as pessoas brincam que quem mora em Juiz de Fora tem muita influência do Rio de Janeiro, né? Quase que um carioca. E eu fiz a minha formação em neurologia em Curitiba, no Paraná. E depois eu fiz formação em neurofisiologia clínica. E depois eu comecei a trabalhar numa rede nacional de hospitais de reabilitação, onde eu trabalhei em Brasília, depois fui para Bahia, trabalhei um tempo no Rio de Janeiro e voltei para Salvador. Trabalhei um pouco com gestão hospitalar também, na verdade foram quase 10 anos em gestão hospitalar. E hoje eu trabalho com neurologia clínica em Salvador. Uhum. Quais dessas cidades você mais gostou de morar? Olha, eu gostei de todas. Todas têm seus pontos positivos e negativos. Eu me identifico muito com a Bahia, pela proximidade com o mar, pela possibilidade, né, de ter esse contato muito próximo com a natureza, com o calor, com o sol, mas todas elas têm suas características atrativas, assim, suas atrações. Uhum. E tem previsão de mudar de Salvador? Não, por enquanto não. Enquanto não, chega. Não é a ideia. Mudar é sempre um momento de estresse, né? Não só mudar de cidade, mas todas essas mudanças ao longo da minha vida profissional são momentos de estresse, de desconforto, né? A gente ouve muito esse jargão de sair da zona de conforto. Eu já saí da zona de conforto várias vezes. Hoje eu quero um pouquinho mais de estabilidade, de tranquilidade. Uhum. E quem foi o Ivar na infância? Como é que era a sua família, essa construção? Eu sou muito família, né? Como todo mineiro, né? Tenho um vínculo muito forte com a minha família, ainda tenho. Isso é uma das desvantagens de morar em Salvador, que eu moro longe da minha família. Minha família, todo o núcleo da minha família está todo em Minas. Mas também o fato de sair de Minas e ter passado por diversas cidades me permitiu ter amigos em várias cidades, vários locais do país. Aqui em São Paulo mesmo eu tenho grandes amigos, irmãos que estão aqui, pessoas que eu considero assim, que fazem parte da minha família hoje, para sempre, que eu vou levar comigo para sempre, sabe? Então isso acho que essa marca da infância, de buscar um núcleo familiar em todo lugar que eu moro, isso continua comigo.
Legal. Núcleo familiar, que não é a família de sangue, Isso, que mas que a são gente adota, né, que são pessoas próximas, confidentes, né, que você possa contar com essas pessoas, tanto nos momentos mais difíceis, mas também que você possa compartilhar suas conquistas. Eu acho isso fundamental, assim, para o bem-estar, para nossa tranquilidade, para a gente poder passar por essas mudanças aí de zonas de conforto. E você tem irmãos? Tenho, eu sou o caçula de 4 irmãos. Olha só. Nós Essa somos 4 irmãos e eu tenho 6 sobrinhas. Então, uma geração de homens e uma geração de meninas. caramba. Nós somos em 4, mas tem uma mescla, são 3 mulheres e um homem. Ah, legal. Bom também. Eu sou a caçula, gêmea, mas nasci depois. Sim, Então tá honrou. válido? É, Honrei a caçulice. isso. Certo. E você sempre teve interesse como que surgiu o seu interesse, a sua paixão sobre cérebro? Veja só, eu até estava ouvindo você falar sobre histórias que nutrem, né. Eu gosto de histórias, eu gosto de narrativas humanas, de histórias que inspiram, histórias que confortem, histórias que estimulem, né, que instigam. E eu sempre gostei disso, narrativas. E durante muito tempo eu tive interesse por jornalismo, eu queria fazer jornalismo. Eu lembro de eu conversando com a minha mãe, que eu gostava muito de ler, nas revistas, nos jornais, a parte de cultura, a parte de arte, resenhas de livros, né, ou grandes reportagens, reportagens sobre viagens, sobre natureza. E eu tinha vontade de escrever sobre aquilo, né, eu gostava muito de ler e também de escrever. E acabei indo para medicina, mas especialmente na neurologia, a neurologia permite ter contato com diferentes narrativas, né, que são histórias de vida, na verdade. Então, o que me encanta na medicina e na neurologia clínica é escutar histórias diferentes, escutar diferentes narrativas que inspiram, que instigam. Não nesse sentido de aprender com o sofrimento, não é nesse sentido desse jargão, sabe? Hum. Mas no sentido de realmente conhecer a pessoa que está diante de, que me procura, né, que me procura para aliviar um sintoma, e eu conhecer essas características da pessoa. Não vê-la como um acúmulo de sintomas, mas ver como uma pessoa diferente, uma identidade única, com diferentes características. Mesmo que ela tenha um diagnóstico que é muito semelhante a outros diagnósticos, a história daquela pessoa sempre vai ser única. A maneira como ela convive com aquelas características daquela condição sempre vai ser única. Então, a neurologia, a medicina me permite exercitar esse, essa curiosidade, essa característica minha, que é o interesse pela história, pela narrativa. Legal. E realmente, quando senta um paciente na nossa frente, a gente conhece tanto dele, né, É, que ele sim, abre, é, às vezes dá um tempinho de consulta, já tá falando da família inteira, com contando certeza. caso. É. E É eu legal. sempre procuro fazer com que o paciente mesmo observe aquilo que ele está relatando como uma característica. Pode ser até um sintoma doloroso, algo que está causando muito desconforto, mas é uma característica que eu estou ali para ajudá-lo a encontrar um caminho e aliviar. O médico não é a promessa de cura, né, a gente não tem como garantir a reversão completa dos sintomas, mas a gente tem como orientar e auxiliar e compartilhar com o paciente dessa narrativa, né, e assim começar a fazer parte dessa narrativa como um companheiro, não como um guru ou como um grande sábio, a pessoa que vai curar, não é nesse sentido, mas como orientar e ajudá-lo neste caminho. Uhum. É legal quando você estava falando dos seus interesses na adolescência, de leitura, arte, natureza, como hoje eu, né, te conheço há pouco tempo, mas já acompanho fielmente o seu trabalho, eu consigo ver todas essas características no seu trabalho atualmente, né, na forma como você desenvolve, os assuntos curiosos que você Sim, traz. sim. Muito legal. Eu acho que a gente pode buscar, fica mais interessante, né, quando a gente busca, elementos da arte, do esporte, da vida contemporânea, da cultura pop, e como isso conversa com os temas que eu abordo, né, que são os temas da neurociência ou da neurologia, né. Os debates hoje que surgem, sobre, por exemplo, inclusão de pessoas com deficiência ou respeito à neurodiversidade, tudo isso são temas que têm relação com a minha atuação e não dá para eu fechar os olhos. E a vida contemporânea, a cultura pop, a arte, o esporte, ele traz elementos disso diariamente. É só a gente estar atento e observar isso. Uhum. Tá, legal. E qual que foi o momento lá atrás que você então desistiu, não é nem desistiu, optou pela medicina e deixou o jornalismo pra lá. Veja só, eu tenho uma lembrança muito clara de uma conversa com a minha mãe.
em que eu conversava com ela sobre isso, dos meus interesses, e ela dizia assim: ninguém gosta de uma coisa só. Feliz é aquele que gosta de muitas coisas. Que bom que você tem interesse por jornalismo, por medicina, e eu já gostava também de neurologia, né? Dessas questões de como o cérebro funciona, como o cérebro está relacionado ao nosso comportamento, às nossas relações sociais, nossas relações pessoais. E aí, na adolescência, eu decidi. Acho que esse mistério do cérebro me encantou mais, assim, a possibilidade de ter contato com essas narrativas. Hum, E aí eu decidi pela neurologia. hum. Teve um fato também, assim, que tem talvez uma sombra, que meu pai teve um acidente vascular encefálico, uma ruptura de um aneurisma, quando eu não estava nem eu estava no ensino médio ainda na época. E ele fez uma cirurgia, fez uma neurocirurgia em Juiz de Fora. Na época, muitos falavam: "Ah, leva para São Paulo para fazer a cirurgia em São Paulo", e ele fez a cirurgia lá e ficou bem, está muito bem até hoje, tá, isso já tem anos essa cirurgia. Então isso também, instigou um pouquinho mais a curiosidade de conhecer melhor, assim, Uhum, tanto fazer medicina e estudar neurologia. uhum. E você falou dos mistérios do cérebro. Querendo ou não, ainda é um órgão que tem muitos mistérios, né? Diferente de outras partes do corpo, a neurociência, ela é Sim. recente se a gente pensar na ciência como um todo, ou não? Eu gosto Hum, muito de respeitar, assim, a história, sabe, de quem uhum, veio antes da gente. Se a gente pensar, assim, que o pai da neurociência moderna, que é o Santiago Ramon e Cajal, ele viveu na transição e no começo do século XX. Então a neurociência como um todo não é tão recente assim, mas os avanços, né, são mais recentes e se devem principalmente ao avanço da tecnologia, né, dos métodos diagnósticos e dos métodos de estudos. Mas, muito da neurociência a gente traz até da observação do comportamento animal, dos estudos de Darwin, dos estudos de outros biólogos mais antigos, e a gente aprendeu muito com essas pessoas. Então, eu prefiro dizer que a gente avançou muito, temos muito ainda a avançar, mas não é assim uma história tão recente, né? A gente tem que respeitar aí quem produziu muito, quem se dedicou muito ao tema antes da nossa época, né? certo. E como que era avaliado, o cérebro humano naquela época onde a tecnologia era muito escassa? Se você pensasse nos primeiros estudos de neurociência localizacionista, que era tentar atribuir determinada área do cérebro, determinada função, os primeiros estudos ocorreram em modelos de doença, né? Eram pessoas que sofriam uma lesão cerebral e apresentavam determinada característica em vida, e depois o cérebro dessas pessoas, depois da morte, ele era estudado, ele era dissecado e se verificava onde apresentava determinadas lesões e qual era o sintoma que aquelas pessoas apresentavam. Tem um caso clássico da neurociência, que é o caso do Phineas Gage, né? O Phineas Gage era um operário, que vivia nos arredores de Boston, era um operário da indústria ferroviária, e ele foi vítima de uma explosão, um acidente de trabalho, em que um bastão de ferro atravessou o crânio, e ele, surpreendentemente, ele sobreviveu, né? Teve uma infecção, passou muito tempo internado, ele sobreviveu, e ele teve mudanças de comportamento muito significativas, na verdade, mudanças de personalidade até. Era um cara muito circunspecto, muito contido, disciplinado, responsável. E depois da lesão, ele se tornou uma pessoa muito desinibida, até mesmo inadequada, fazendo piadas grosseiras, né? E ele chegou até realmente se transformar num artista de circo. Ele passou a perambular por diferentes cidades dos Estados Unidos, chegou a vir até a América do Sul, se apresentando, né, como um grande sobrevivente de um acidente, como se fosse um fato milagroso. E este caso é considerado um marco inicial no estudo da neuropsicologia, né, que é atribuir ao cérebro características de comportamento, né, como que as lesões do lobo frontal podem mudar comportamentos. Depois surgem outros casos, tem um estudo clássico, que é um estudo de um neurologista francês, que é Paul Broca, que ele identifica a área que é responsável pela linguagem, pela expressão da linguagem, né? Porque a linguagem passa por diferentes fases, né? Desde você identificar o objeto, você nomear esse objeto, e aí você expressar, falar o nome desse objeto. Então, algumas pessoas que tinham essa dificuldade de expressar a linguagem foram submetidas à necrópsia, e aí Paul Broca identificou uma área no giro frontal inferior esquerdo que está relacionado com essa característica, né? Que é a dificuldade em expressar a linguagem. E aí esses dois casos são marcos de uma área da neurociência que é a neurociência localizacionista, que é você atribuir
uma característica ou uma área específica do cérebro. E essa teoria, esse modelo de estudo, ele persistiu durante boa parte do século XX, sempre querendo associar uma característica a uma área do cérebro. Hoje, com o avanço da tecnologia, a gente fala em redes neurais, né? Redes neurais que estão conversando entre elas o tempo todo, né? Então a gente sabe que pessoas que têm lesões em outras áreas do cérebro também podem apresentar dificuldades na linguagem e alterações de comportamento. Ou pessoas que têm alterações de linguagem podem apresentar melhora ou mudanças, né, nessa característica com o exercício de outras áreas cerebrais. E aí entram outros conceitos que aí sim surgem com a neurociência moderna, que é o conceito principalmente de neuroplasticidade, né, que é a capacidade do cérebro responder aos estímulos ambientais. Uhum. Muito bom. E pegando esse gancho da neuroplasticidade, o que que a gente pode fazer para aumentar a neuroplasticidade? É possível? Ou isso acontece só na infância, adolescência, quando o cérebro é mais uma esponjinha? Bom, continuando, né, nesse modelo assim, de narrativas, vamos lá. Quando eu comecei a estudar neuroreabilitação, acho que a neuroreabilitação foi um exercício para mim nessa questão de identificar as características, né, e de respeitar as características, as diferenças das pessoas. Porque muitas pessoas com antecedente de traumatismo craniano, ou lesão medular, ou um acidente vascular cerebral, elas vão apresentar algumas características que serão persistentes. E o trabalho de uma pessoa com neuroreabilitação não deve ter nunca o foco na incapacidade, né, de você treinar só a incapacidade, mas deve ser de você treinar as habilidades que aquela pessoa apresenta, né, e você promover a otimização no desempenho daquelas habilidades. Então isso já segue um pouquinho o princípio da neuroplasticidade. Quando eu comecei a trabalhar com neuroreabilitação, a gente trabalhava muito neuroplasticidade, dizia, a neuroplasticidade vai ter uma ação melhor em crianças ou 6 meses após a lesão ou 1 ano após a lesão cerebral, né, que é o período que o cérebro vai se reorganizar. Hoje a gente entende neuroplasticidade com um conceito bem mais amplo, né? A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro responder a qualquer estímulo ambiental ou um estímulo interno. Então, se eu estou sentindo dor, o meu cérebro está sendo modificado pela ativação de vias da dor, das vias neurais da dor. Se eu estou entristecido, ou se eu estou eufórico, determinadas áreas cerebrais estão sendo ativadas e outras estão sendo silenciadas. Então a neuroplasticidade, ela nos acompanha a todo momento. Se eu estou aqui falando contigo, eu estou relembrando de coisas da minha infância, estou relembrando de fatos passados da minha história profissional, eu estou exercendo a minha neuroplasticidade. Quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, também está exercendo neuroplasticidade. Então a neuroplasticidade, ela é resultado daquilo que a gente faz e também daquilo que a gente deixa de fazer, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente deixa de sentir. E aí a gente tem que buscar aquilo que é positivo para a neuroplasticidade, né? Então, o contato social adequado, hábitos de leitura, atividade física, eh, manter um estado de humor, um estado de satisfação, né? Tratar a depressão, evitar a depressão, atividades cognitivas que sejam desafiadoras, então não é fazer sempre a mesma coisa, mas poder introduzir uma atividade cognitiva desafiadora, tudo isso é maneira de exercer a neuroplasticidade. E também evitar estímulos nocivos, né? A neuroplasticidade, um grande equívoco em torno da neuroplasticidade é achar que ela é sempre benéfica. A neuroplasticidade não é sempre benéfica. Vou te dar 2 exemplos bem claros. Um é dor crônica, né? A pessoa que tem um quadro de dor e que não trata adequadamente aquela dor. Por exemplo, pessoas com enxaqueca, que têm episódios de enxaqueca esporádico e que fazem tratamento inadequado ou não fazem a prevenção, passam a ter dor crônica, né? Isso é em decorrência da neuroplasticidade, né? Da ativação de receptores de dor e da criação de memória de dor. E outro exemplo de neuroplasticidade negativa é a dependência química, né? Quando você faz Hum. uso de uma substância que te dá muita satisfação, muita euforia, e você passa a buscar repetidas vezes essa substância, também devido à ativação das vias neurais do prazer, do circuito neural da recompensa, Hum. né? E tem diversos outros transtornos de estresse pós-traumático, que é a memória de um evento traumático, mesmo que não seja reviver aquele momento pleno, mas diante de qualquer gatilho pequeno que nos faz lembrar daquele evento. É um evento de neuroplasticidade negativa também. Uhum. Interessante. E como que você faz para desenvolver a sua neuroplasticidade positiva? Contato com outras pessoas, né? Então, vir aqui, estar aqui, encontrar contigo, encontrar com meus amigos ontem, tudo isso é neuroplasticidade, prática de atividade física e prática de atividades cognitivas. Cuidado com o sono, é algo que eu busco ter uma disciplina também, e tenho sempre
que está um pouco atento aos meus hábitos de sono, e uma dieta adequada também. Acho que é basicamente isso daí. Eu não tenho nenhum outro problema de saúde crônico, então, mas quem tem deve também tratar, porque isso também atrapalha aí a neuroplasticidade positiva, né? Quem tem diabetes deve controlar corretamente o diabetes, quem tem hipertensão, evitar o tabagismo, tudo isso. Mas ter hábitos de vida saudáveis é o fundamental, isso é o básico, né? Sem isso, você vai atrapalhar aí os caminhos neurais. Uhum. E você sempre se cuidou conforme você quanto mais você se especializava na área, você começou a se cuidar ainda mais. Você lembra de um Né? Ivar sedentário, comia Lembro, muita lembro, lembro, porcaria? lembro, lembro. Hum. Na época da faculdade, na época da residência, mesmo quando eu tenho momentos de muito estresse profissional, às vezes eu me descuido um pouco. Ainda sou assim, a gente não é uma linha, né, estável, né? Então a gente é um pouco dinâmico. Tem alguns momentos que eu me descuido um pouco, Uhum. principalmente na alimentação. É horrível falar isso na frente de um nutricionista, mas devo admitir. Faz parte. Cada um tem um pontinho de Isso. desequilíbrio no É, momento de é. estresse. O Eu meu digo que os meus pontos de desequilíbrio são a alimentação e o sono. Eu consigo identificar claramente, assim, quando em momentos de estresse, que meu sono muda, eu passo a dormir menos, tenho mais dificuldade para conciliar o sono. Mas atualmente, felizmente, eu digo que eu sou um privilegiado. Acho que hoje quem dorme bem sem qualquer medicamento é, assim, é privilegiado, né? Pode agradecer, porque dormir bem hoje é um privilégio. a gente lidera o ranking, né, de remédios para Pois dormir no é, Brasil. justamente. Mas também lideramos o ranking de ansiedade e depressão. Uma coisa tem relação direta com a outra, né? Não tem. Uhum. E você já viveu algum momento mais triste, depressivo na sua vida? Já, já, já. É. Alguns, não mais de um. É. É importante falar sobre isso, Sim, né? A então, com gente que cuida certeza. de cérebros, às vezes, ela deve estar imune porque se cuida, faz tudo o que prega, assim a gente espera, mas não é bem assim, né? Eu acho bacana você falar sobre isso. Semana passada eu estava lendo, acho que foi no Twitter, falando que as redes sociais hoje elas são aparentemente pessoas com barriga negativa e saldo positivo, né? Porque as pessoas estão todas Uhum. nas redes sociais muito bem fisicamente, todas viajando, curtindo. Não é o meu mundo, né? Não tenho nem barriga negativa. O saldo tá, não posso reclamar, mas também não estou ostentando, não. Tenho que trabalhar bastante para dar conta dos boletos. E a gente passa por momentos difíceis. E agora eu tive, assim, também, não digo a sorte, mas assim, eu encontrei pessoas que me ajudaram bastante. Eu tive um terapeuta que me marcou muito em um período muito difícil para mim. Eu sempre tive uma relação muito próxima com a minha mãe, um momento de perda da minha mãe. Morando em Salvador, sozinho também foi um momento muito difícil, um momento de separação conjugal, um momento de recomeçar a minha carreira profissional. Foram momentos bem difíceis e que eu tive que recorrer mesmo ao apoio da família, dos amigos e auxílio profissional também. Também procurei auxílio profissional. Uhum. Eu acho interessante, realmente importante a gente falar sobre isso, porque a gente não é isso, né, uma linha estável o tempo todo. E mesmo que a gente se cuide, praticando atividade física, e interessante, nesses momentos todos eu não deixei, uma coisa que eu não deixei foi de praticar atividade física. Mas a dieta, por exemplo, eu confesso que eu escorreguei um pouquinho. Mas sempre atento e tendo o apoio das pessoas, fica mais leve, né, o impacto é um pouco menor, né. Uhum. Perceber os sinais e buscar ajuda. É. E Sim. outra coisa importante também, Flávia, sobre tudo isso que a gente está falando, é identificar um sentido na sua vida, né, um propósito. Durante todos esses momentos eu tinha um propósito, eu sabia onde eu queria chegar, eu sabia qual o caminho que eu queria trilhar. Então, assim, eu sabia que eu estava passando por um momento mais difícil, assim, por um vale mais difícil aí nessa trajetória, mas eu sabia onde eu queria chegar e isso ajuda bastante também. Acho que as pessoas que estão nos escutando também, assim, procurar o autoconhecimento, né, de você saber onde você quer chegar, saber o que você quer, isso ajuda bastante também. O autoconhecimento nem sempre é gostoso, né. Sim, E acho sim. que talvez por isso muita gente procrastine, Isso, com certeza, para querer com se certeza. conhecer, buscar ajuda, né. Sim. E hoje acho que um braço da neurociência mais importante, nem sei se eu posso falar que é um braço, mas a parte comportamental, acho que todo mundo deve saber cuidar um pouquinho, né, nós como profissionais da saúde, porque é o que eu escuto muito no consultório: eu sei que eu não devo comer XYZ, né, que eu devo evitar álcool, refrigerante, açúcares, mas eu não consigo". Então a gente percebe que tem uma parte comportamental muito forte, ambiente externo, organização, que é algo que eu falei Sim, recentemente, assim, o quanto que muitas vezes a nossa vida bagunçada, a nossa casa bagunçada reflete o
o quão confuso a gente está por dentro, Sim, né? uma agenda desorganizada, né, Agenda, nossa. com certeza, com certeza. Não ter uma agenda é um prato cheio para ansiedade, né? É, é. Se acordar no Eu acho dia. isso realmente é fundamental. E eu converso muito no consultório também com as pessoas que me procuram, assim, a necessidade de você se autoconhecer e poder identificar aqueles momentos, aquelas situações que estão associadas à piora de algumas características, de alguns sintomas, que causam dor, que causam desconforto, e você tentar corrigir isso. E às vezes são pequenas coisas no dia a dia, mas não é um processo, às vezes, muito fácil, né? Realmente você tem que estar atento, você tem que ter paciência, tem que abrir mão de algumas coisas, né? Para aí sim você poder dar um passo decisivo e corrigir aquele comportamento. Uhum. Como é que é a sua rotina atualmente? Bom, a minha rotina hoje eu me divido entre o consultório, atendimento, né, atendimentos presenciais, faço alguns atendimentos online, trabalho num serviço de reabilitação pública em Salvador, que eu gosto muito de atender, que é trabalhar com neuroreabilitação, então pessoas que sofreram traumatismo craniano, pessoas que sofreram lesão medular, adolescentes. E trabalho com produção de conteúdo online também, né? Para levar essas ideias, esse conhecimento para as pessoas de uma forma interessante, né? De uma forma que seja sedutora. Porque eu acredito que a neurociência, a neurologia mesmo, ela é muito sedutora. Eu acho que se a gente falar as ciências como um todo, ela é muito sedutora. E eu sinto falta disso, às vezes, de pessoas que falem como que uma pesquisa científica, uma pesquisa clínica, ela pode ser interessante. Você parte de um desafio, você parte de uma pergunta, de um mistério, e você cria uma estratégia para responder aquela pergunta. E se a gente souber traduzir isso numa linguagem atraente, numa linguagem acessível para as pessoas, fica muito interessante. Então, quando eu procuro falar sobre uma pesquisa clínica, por exemplo, no meu Instagram, eu procuro falar isso de uma maneira interessante, de uma maneira que seja atrativa. Tenho consciência que o Instagram não permite aprofundar, não permite, às vezes, você ver as limitações daquela pesquisa, você vê os erros metodológicos, mas pelo menos você instiga a curiosidade. Eu acho que isso já é muito interessante. E aí, quem tiver mais curiosidade, mais interesse, ou me procura, ou vai atrás da fonte mesmo, da fonte real, para poder esclarecer isso aí. Mas tem como a gente falar de neurociência, de neurologia, de prevenção de doenças de maneira atraente, de maneira sedutora. Uhum. Isso é uma característica bem grande do seu trabalho. É que muita gente falou, né, reportou para mim também, inclusive, falou muito legal, consigo entender as coisas que o Ivar passa, Sim. porque a neurociência ela tem alguns termos difíceis, é complexa, mas você consegue trazer a neurociência de uma forma muito acessível e leve, Ah, obrigado. apesar de falar muitas vezes de assuntos difíceis, espinhosos, falar de Sim. demências, de assuntos Isso, que isso, geram muito desconforto. isso. Como que você acha que você conseguiu desenvolver essa sua Foi comunicação? na neuroreabilitação, como são condições crônicas, a gente sempre trabalha, assim, que a pessoa deve compreender, a condição que ela está vivendo e os objetivos do processo de neuroreabilitação. Por que que ela está fazendo fisioterapia, por que que ela está fazendo terapia ocupacional, fonoaudiologia e por que que ela está usando determinados medicamentos. Se você for ler livros de nutrição ou de medicina, qualquer livro da área médica vai estar sempre escrito: é importante que o paciente compreenda os objetivos do tratamento, que o paciente compreenda a condição que ele apresenta. Eu, no meu dia a dia, eu inverti um pouco essa frase. O meu mantra é importante que eu me faça compreender. Eu sou agente dessa história. Se a pessoa me procura para uma consulta, e o nome é consulta médica, ou seja, ela veio me pedir uma consulta, é importante que eu me faça compreender. E não que ele compreenda. Se a gente trabalha com o princípio de que é importante que o paciente compreenda, eu transfiro para o paciente essa responsabilidade. Mas qual é a minha responsabilidade como profissional? A minha responsabilidade é que eu permita que ele compreenda. Então eu tenho que traduzir aquela linguagem técnica, aquela linguagem científica, de um modo que seja acessível para ele. Eu tenho que saber falar para a pessoa que não tem nenhuma escolaridade, que é não alfabetizada, mas eu Hum. tenho que saber falar com aquela pessoa que tem uma escolaridade média, eu tenho que saber falar de nível superior, com o pós-graduado, com o diplomata e com o operário. Essa é a minha função. Acho que a comunicação ela envolve o agente da comunicação, aí no caso da consulta médica eu, a mensagem e quem vai compreender essa mensagem. Então, tudo isso interfere. Então, eu não posso ficar confortavelmente na minha posição de o paciente tem que compreender. Aí eu vou falar com ele que acidente vascular isquêmico, a causa mais frequente é fibrilação atrial que leva a cardioembolismo.
E eu digo para ele, é importante que você entenda, né? Uhum. Ou que a doença de Alzheimer é causada por acúmulo de proteína beta-amiloide, que vai levar a uma cascata de fosforilação da proteína tal. É importante que você entenda. Uhum. É uma posição muito confortável para o profissional, né? Você entender assim, o paciente tem que entender. Não, não é o paciente que tem que entender. É o profissional que tem que se fazer entender. Perfeito. E muitas Né? vezes esse falar difícil intimida o paciente, e ele fica com Sempre, vergonha de sempre, perguntar. sempre. Né? E distancia, né? E é tudo que eu não quero na minha relação com os pacientes e com as pessoas é distanciamento, é desconfiança, né? Você vê como uma coisa pedante, arrogante. Né? Total, sim. E você estava falando da comunicação que tem que ser acessível para todos, independente de classe social. Uma coisa que eu queria saber da sua visão é se você tem uma sensação, muitas vezes, de que eu não sei se é porque fala de saúde cerebral, muita gente linka com performance, mas que imagina que isso seja um privilégio das pessoas mais favorecidas, que tenham uma condição financeira mais favorável, não sei, assim. Sim, tem esse viés, né, de que isso é apenas para algumas pessoas, né, e um outro viés que eu observo com muita frequência, e aí não tem até uma parte, uma responsabilização da mídia também, até das redes sociais também, que é a busca por soluções milagrosas, por soluções fáceis, né. Então, frequentemente eu recebo essa pergunta, assim: "Ah, o que tem de mais novo para o tratamento da doença de Parkinson? Ou o que tem de mais revolucionário no tratamento da doença de Alzheimer?", né. Uhum. E eu gosto de provocar um pouquinho, falando assim: o que tem de mais revolucionário hoje no entendimento da doença de Alzheimer é a gente entender que, se nós tratarmos hipertensão arterial, diabetes mellitus, corrigir o déficit auditivo de idosos, combater a depressão, a gente vai evitar 50% dos casos de doença de Alzheimer no Brasil. Essa é a grande revolução que a neurociência e que a ciência nos traz. É apresentar dados baseados na ciência, baseados em evidência de que é possível evitar a doença de Alzheimer, né? A fase da medicina de grandes descobertas revolucionárias já passou. A gente não vai descobrir mais a penicilina, né? A Uhum. cura da doença de Alzheimer não vai surgir amanhã num laboratório nos Estados Unidos, na Europa ou no Japão, que alguém teve um clique e descobriu a cura. Vai ser passo a passo, né? Testando uma medicação que vai atuar em determinada via, outra vai atuar em outra via da doença. A gente pode associar as duas medicações e retardar a progressão do quadro. Isso vai ser passo a passo. Então não vai ter uma grande revolução, seja no tratamento do Alzheimer, da esclerose múltipla, da enxaqueca, da doença de Parkinson. Mas tem muito conhecimento que a gente pode utilizar, que nós não estamos utilizando, não estamos aplicando, e que são conhecimentos revolucionários, né? Veja, se a gente tiver a possibilidade de reduzir em mais de 50% os casos de doença de Alzheimer, isso sim é revolucionário, né? Mas ficar esperando uma cura é muito mais confortável, né? Então, não tem cura, não tem tratamento. Ou diante de um diagnóstico, ter aquela sensação cômoda também: meu avô tem doença de Alzheimer, ele está em casa, faz tratamento. E conhecer que essas pessoas, né, saber que essas pessoas com doença de Parkinson, com doença de Alzheimer, elas podem ter um desempenho muito melhor com hábitos de vida saudáveis, com cuidados básicos, com cuidados como interação, com formas de comunicação adequada, com a maneira como você se comunica com uma pessoa com doença de Alzheimer, você evita alterações de comportamento, você é capaz de inserir essa pessoa no contexto social, na vida familiar. Então, são conhecimentos simples, mas revolucionários, Essa é a né? grande revolução. É essa a grande revolução, né? Eh, Hoje, se eu trabalho muito com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, e sempre falo para as pessoas que me procuram a importância do autoconhecimento, né, delas, eh, se conhecerem, delas conhecerem suas, características, quais são os gatilhos para o déficit de atenção, para a ansiedade associada ao déficit de atenção, né. E eu vejo ainda muita crítica, você dizendo: todo mundo hoje tem TDAH". Sim, tem muito sobre diagnóstico de TDAH, muitas pessoas que não têm a condição recebendo o diagnóstico, fazendo uso de medicação psicoestimulante. Mas tem uma multidão de gente, e aí entra dentro dessa crítica que você colocou, dos privilegiados, tem uma multidão de gente que não tem acesso à avaliação correta. Uhum. Então, o fato de ter muito sobre diagnóstico não deve tirar a legitimidade de pessoas que estão com essa condição, não têm diagnóstico e estão procurando avaliação e tratamento correto. A gente não deve também fechar os olhos para essa condição, Uhum. né. E trazendo o assunto do TDAH, por que você acredita
tem acontecido esse aumento de caso, né? Você falou do diagnóstico, muitas vezes, né? Sim. Mas você acha que é uma questão estrutural do cérebro, é comportamental, é algo que vem lá da gestação? O É que você pensa? multifatorial, né, a Uhum, origem mesmo é multifatorial. Com certeza há um mecanismo genético associado, né, eu não estou falando de um gene que e também tem isso, não vai haver uma revolução da genética que uhum, vai identificar o gene do TDAH, são vários genes, né. É muito comum que essas pessoas com TDAH, na história familiar, elas têm outras pessoas com transtorno de ansiedade, ou com depressão, ou com dependência química, ou transtorno do espectro autista, ou dislexia, outros casos de TDAH. Então é um pool genético que tem expressão diferente em outras pessoas, em diferentes pessoas da mesma família, e que vai levar a diferentes sintomas. Então tem uma questão genética e tem uma questão também que os próprios profissionais estão mais conscientes da existência do quadro, os critérios diagnósticos mudaram, então a gente está mais atento, está diagnosticando mais. Além de ter um número maior de pessoas que têm acesso a essa avaliação. Então tudo isso contribui para o aumento dos casos. Além disso, tem o próprio comportamento contemporâneo, né, que é o comportamento da multitarefas, né? O culto às multitarefas, de você se envolver em diferentes atividades ao mesmo tempo, de você ter uma agenda muito atribulada, dividir sua atenção em vários estímulos, e isso também leva a um déficit de atenção e pessoas que estão procurando a avaliação, achando que tem TDAH e muitas vezes não tem TDAH, mas sim um comportamento que possibilita o déficit de atenção, que permite o déficit atencional, uhum. né. Então acho que é multifatorial, não é não tem apenas um fator que explica a origem, o aumento no número de casos. Uhum, sim. E as redes sociais, que você qual a sua opinião sobre o uso de celular hoje em dia? Veja só, as redes sociais para os adultos, aí falando especificamente para os adultos, sem falar em crianças e adolescentes, para os adultos eu vejo as redes sociais como uma ferramenta neutra. Ela não é nem positiva nem negativa, ela depende do uso que o adulto faz. Que o Uhum, adulto, que é autônomo, independente, que tem seu livre-arbítrio, que pode fazer suas escolhas conscientemente, ele vai escolher se a rede social vai ser positiva ou negativa. Claro que o algoritmo, a maneira como elas são construídas para gerar adição, né, para fazer com que a gente fique muito mais tempo nas redes sociais, né, mas eu também não vou, negligenciar a capacidade que a gente tem de fazer as nossas escolhas, uhum, né. Agora já em crianças não, para criança, a exposição a telas, tem estudos que mostram o risco, né, associação com déficit de atenção, com ansiedade, com dificuldades de aprendizagem, atraso na linguagem, dificuldades na interação social. Então, para crianças, realmente deve seguir. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem as normas, né, são bem claras, assim, de evitar a exposição a telas antes de 2 anos, depois dos 2 anos tem determinado intervalo de tempo que você pode expor a criança, eu não tenho agora de cabeça, mas é bem fácil de achar. Mas para os adultos, eu acho que as redes sociais são neutras, mas tem muita coisa boa nas redes sociais, né. Com certeza é uma fonte de conhecimento inesgotável, né, você pode ter muito conhecimento através das redes sociais. uhum. Concordo. Rede neutra, a gente que faz o uso, não pode culpar o algoritmo. Isso, com E se certeza. o algoritmo tá mostrando só besteira pra você, é porque você tá clicando em muita besteira, Isso, né. ele está te Tem isso. apresentando, porque ele está te dando feedback, né. Uhum, exato. E como que você faz o uso de redes sociais hoje em dia? Qual que é a sua relação com o celular? Eu confesso que eu acabo usando mais do que eu deveria, né, porque tem o trabalho de redes sociais que a Isso. gente faz todo dia no Instagram, mas acaba passando um pouquinho, é algo que realmente, né, se a gente não vigiar, a É. gente passa muito tempo Eu no também celular. uso muito, eu uso bastante, uso muito para pesquisa, aprendo muito também na rede social, mas eu tenho alguns critérios, assim. Um deles é não s o celular nunca é a primeira coisa que eu faço no dia, nem a última. Acho isso é uma regra que me ajuda bastante, assim, e é nitidamente é muito nítido o efeito positivo que isso tem. Então, quando eu desperto com o celular, mas é simplesmente como um despertador. Então, eu vou fazer outras coisas, vou tomar um café, vou me preparar para trabalhar. Às vezes eu deixo para acessar as redes ou até mesmo o WhatsApp, que eu uso muito para comunicar com a família, mas eu deixo para acessar só no ambiente de trabalho, depois que eu já cheguei no trabalho. Então, antes de eu começar a atender, eu dou uma olhada rapidinho, abro as redes e aí começo a atender. E de noite também eu sempre procuro desligar um período antes de eu finalizar todas as tarefas, né? Nunca vai ser a última coisa. Ou eu vou ler um livro, ou eu vou tomar um chá, eu vou fazer uma meditação e depois eu vou dormir. Nunca é, e são dois princípios que eu acho ajuda bastante e é um princípio que eu acho assim, quem quer reduzir o uso
Se começar por esses dois, já ajuda bastante. E depois, periodicamente, às vezes nos finais de semana, fazer períodos totalmente offline. E também é uma técnica que me ajuda também. Às vezes, Legal. sábado, domingo, eu escolho um período assim para ficar totalmente offline. É. E resistir um pouco à tentação de usar muito stories também, de postar, porque você posta e depois você quer ver a resposta, você quer interagir. Então, às vezes, eu também restringo um pouco o uso dos stories. É, legal. Nossa, suas dicas são ótimas e super práticas para quem quiser Que começar, quiser começar. Aí depois a já pessoa ajuda. segue o caminho, porque é É. muito individual, né? Às vezes a Uhum. pessoa tem uma agenda diferente, tem outra, mas em termos de melhora de ansiedade, de melhora da insônia, para mim funciona muito isso. Não ser nem a primeira coisa e nem a última que eu faço no dia. Sim, para mim funciona bem também e para a maioria dos pacientes. Às vezes até coloco no planejamento de saúde, coloco lá os 30 minutinhos da manhã para você, para autocuidado, acordar Isso, com calma, porque muitas vezes começa as informações, ser bombardeado de notificações, a hora que tá na cama ainda, acordou com o isso. despertador e ali, de repente, a hora que vê, passou 30 minutos da manhã Ah, que você poderia ter aproveitado para fazer uma caminhada, para tomar água, para com alongar o certeza. corpo, né, e passa, a gente não percebe, né. É, Acho que só de falar disso já ajuda, né, pra pessoa é. ficar atenta, começar a vigiar. Tem Uhum. uma questão também da rede social que tem relação com aquela pergunta que você falou da infância, assim, né? Em Minas, assim, na minha família, o momento da refeição foi sempre um momento muito sagrado, sabe? Assim, aos domingos, por exemplo, a gente só sentava à mesa quando estavam meus pais, os 4 irmãos, os 4 filhos. E não, eu não me sento à mesa mesmo sozinho na minha casa, eu posso estar almoçando sozinho. Eu não sento à mesa sem camisa e com boné. A gente aprendeu assim que o momento da refeição é um momento de respeito, então você tem que estar vestido e sem chapéu ou sem boné. E aí, dentro dessa relação com a rede social, uma coisa que eu evito também é fazer uso de rede social durante as refeições. Então, não almoçar acessando Instagram ou Twitter ou WhatsApp ou conversando com ninguém. Então, o momento da refeição também é sempre um momento sagrado, assim, um momento de respeito ao alimento, de respeito àquele momento. Uhum. E é É, algo que tem uma relação aí com a sabedoria, minha né. infância. Uhum. É. A minha avó que falava muito isso. Fala ainda, né. E é uma super experiência de você perceber mais os alimentos, comer com calma. Sim, Tem muita sim, gente com problema gastrointestinal, porque não mastiga bem os alimentos, sim, mastiga sim. 1, 2, 3 vezes no máximo, a gente teria que mastigar 30 vezes o alimento, né, formar uma pasta. É, Nosso estômago não é liquidificador, né, quem tritura o alimento são os nossos dentes, tem que comer com calma. E o celular tira muito a isso, atenção, a total. gente se distrai, às vezes você pergunta para a pessoa logo depois o que que ela comeu, para lembrar do prato, não sabe nem falar, né. Isso me lembra também uma observação que eu faço, assim, que é essa questão de observar, de ouvir as narrativas das pessoas que me procuram, né. E a gente sabe, as pessoas com transtorno do espectro autista ou com TDAH, mas mais é evidente em pessoas com transtorno do espectro autista, elas têm uma hiperatividade sensorial, né, podem ter uma hiperatividade sensorial. Então um desconforto com o tato, né, com um toque mais leve ou com uma blusa mais áspera, sente como queimação, ou uma seletividade alimentar devido à textura do alimento. E aí eu fico pensando assim, para mim, assim, como que eu posso aprender com essa pessoa, né? E aprender a identificar as texturas, né? A identificar os sentidos, né? Porque a gente está tão acelerado, tão desatento, que a gente não identifica mais esses estímulos sensoriais que muitas vezes são sutis, mas interferem no nosso comportamento, interferem até no nosso estado de humor, no nosso comportamento. Então, se eu estou alimentando muito rápido, qual é a textura de uma folha de alface? Qual a diferença da textura de uma alface para uma castanha, para um feijão, para uma carne, para uma proteína? É identificar a textura dos alimentos ou identificar a iluminação, o odor dos locais, né? Qual a sutileza que existe naquilo e como que aquilo interfere no nosso comportamento, né? Muitas vezes você está num lugar que você sente assim, essa energia aqui não está boa, né? Por que será essa energia? Será que não é o som que está te incomodando? Ou o odor? Ou o lugar não está bem cuidado, não está muito organizado, não está muito limpo, né? Então, esses estímulos sensoriais, a gente está muito desatento a isso, né? É tanto estímulo que a gente recebe no dia a dia que essas sutilezas, a gente está negligenciando tudo isso sem ter consciência de como isso interfere no nosso bem-estar. E aí a gente entra no automático, acorda, pega o celular, começa a ter acesso a um monte de gatilhos de ansiedade ou gatilhos das pessoas com
barriga negativa e saldo positivo, e a nossa autoestima vai lá para baixo, você já começa o dia com esse gatilho, entendeu? Então, assim, esses estímulos, esses pequenos estímulos do dia a dia, eles exercem uma influência muito importante na nossa qualidade de vida, no nosso comportamento, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, na maneira como a gente se relaciona com o outro. Então, a gente tem que estar um pouco mais atento a isso. Uhum. Às vezes fazer algo prático, escolher um café para você ter a experiência de estar presente nesse momento em que você toma o Com chá, o certeza, café, para você começar, né? Então, dicas É, para iniciar, prestar atenção no cheiro, você segurando a isso. caneca, É. se ela tá quente. É o mesmo raciocínio que eu uso, por exemplo, e tem muita confusão quanto a isso, né? Que é aquela história do uma taça de vinho tinto para proteger o coração, né? Ah, essa é A pessoa clássica. tá no trânsito, passou um dia estressado, brigou no trabalho, teve uma DR com o companheiro, tá estressado, tenso. Ah, vou tomar uma taça de vinho para proteger o coração. Não, não vai proteger o coração, né? A taça de vinho, ela tá num contexto lá dos povos mediterrâneos, né? Que fizeram a refeição com calma, com os amigos, depois tiveram um momento de descanso, ingeriram alimentos produzidos ali próximos, sem aditivos químicos, próprios da estação, não foram alimentos processados, industrializados. E a taça de vinho entra como esse contexto. A mesma história é o chá para dormir, né? Não vai ser um chá de camomila que vai te Uhum. propiciar uma noite de sono melhor, mas se você se preparar para dormir, diminuir a iluminação artificial, se acalmar, fazer uma leitura tranquila ou fazer uma meditação e aí se ingerir um chá, isso vai te preparar para ir para a cama mais confortável, já com o ritmo mais desacelerado e vai permitir o início do sono mais agradável. né. Vai garantir uma noite de sono plena? Não, mas você já vai se preparar para uma melhor qualidade do sono. Uhum. É importante ter esse ritual de Sim, sono. sim. Faz E super nós perdemos muito dos rituais, né? Hoje nós perdemos muito dos nossos rituais na vida contemporânea. Uhum. Infelizmente. É, mas é possível restaurar. Você tem algum ritual que você tenha na sua rotina, que você goste muito? Você falou do celular, de Isso, manhã, à noite, momento da isso. refeição. Eu procuro fazer a Uhum. meditação pela manhã Hum. também. Eu começo o dia com a meditação. Eh, o ritual da leitura, também aí eu oscilo um pouquinho, tem épocas que eu leio todos os dias à noite, assuntos diversos, às vezes livro técnico ou romance. É atividade física também que eu procuro fazer diariamente. Uhum. Acho que esses Atividade são os física mais já é automático para você? Não, Mantém? ainda não. Não, É. exige um certo esforço, não é tão É. automático não. O personal ainda tem que dar uma É. cobradinha, tem que dar uma estimulada. É, bom, mas tá Mas indo, né? tá indo, tem que melhorar um pouco, mas tá indo. Uhum. E você melhorou? Eu vi que você estava com o pé machucado, Eu né? tive uma fratura no pé, eu falo que tem Pô. 2 versões dessa história. Hum. Uma versão é que eu estava na igreja do Bonfim fazendo oração e estava tão compenetrado na minha fé que eu tropecei e chutei o banco da igreja. Ah. Essa é a versão oficiosa, mas a versão oficial é que eu estava me divertindo mesmo. Estava com os amigos, me escorreguei, chutei a parede e fraturei o hálux. Eita. Mas todas as duas versões são boas, são válidas, porque pra se divertir e rezar e meditar, todas as duas Bom, um são, ótimo são benéficas. equilíbrio. É um equilíbrio, é um equilíbrio. E Uhum. aí você escolhe qual a versão que você quer Tá. acreditar. Então podem votar aqui embaixo qual versão que você escolhe para o doutor Ivar. Mas eu ainda tô em fisioterapia. Hum. Aliás, hoje, eu chegando em Salvador hoje, eu vou pra fisioterapia. Boa. Recuperar Sim, direitinho, sim, né? sim, com certeza. E a prática de meditação? Faz tempo que você medita? Eu queria que você contasse um pouco da sua história lá Então, nos países nos países. asiáticos. A cultura asiática sempre me encantou, assim, sempre me atraiu, né? A história da meditação, o budismo. Não sou budista, não, mas estudei um pouquinho, li um pouco. Sempre tive atração pela história do budismo. E aí fiz uma viagem para a Ásia, né? Eu fui à Tailândia, Mianmar e Camboja. Mianmar é considerado um dos países mais budistas do mundo em termos de porcentagem de população, né? Não é uma população muito grande, mas em termos de porcentagem. É, é um dos países mais budistas do mundo. E que eles têm o budismo assim, inserido no seu dia a dia, né? Mas a introdução à meditação foi através do mindfulness, né? Que na verdade é uma tradução ocidental da meditação transcendental e da meditação budista, né? É a adaptação dessas técnicas da meditação oriental ao ocidente. E foi nos momentos desses em que eu não estava muito bem, né? Na verdade, foi num momento de transição profissional
que eu estava bastante ansioso e eu procurei o mindfulness para alívio de ansiedade e melhora da qualidade do sono. E me ajudou bastante, e eu vi que tem muito hoje, tem uma relação muito grande de meditação com neurociência, né? A meditação hoje tem fundamentos da neurociência que comprovam, e os estudos são muito bonitos. Eu, pelo menos, me encantam, assim, me encanto com os estudos. Cada dia saem outros estudos. Então, eu me identifiquei com esses dois sentidos, de viver a prática, de sentir o benefício, e também de conhecer a neurociência da meditação, que me atraiu muito, eu acho muito interessante também. Uhum. Então você já meditava antes Não. de conhecer os pais? Foi ao Não, invés? não. Primeiro eu fui nos países, depois eu passei a praticar a Hum. meditação. E qual que é a principal mensagem que você tira dessa sua viagem, que deve ter sido maravilhosa? Da viagem, sim. Uhum. Olha, você me apertou. Mas eu acho que. Eu sempre tenho o culto. Uma coisa que me atrai bastante, e me atrai muito em Salvador também, que observar a beleza das religiões, tá? Que é assim, essa posição de humildade em relação a algo superior. Que pode ser em relação ao outro, ou à natureza, ou um animal, ou um ser divino. E no hinduísmo, na Índia, por exemplo, você tem diversos deuses, né? E eles exercitam essa humildade o tempo todo. E eles levam essa humildade para o outro. Então, você reconhecer no outro como um ser superior, né? Que é o verdadeiro exercício da transcendentalidade, né? Você sair fora dos seus limites. Mas não no sentido de uma espiritualidade vertical, de ver algo superior sempre no sentido do divino, mas numa espiritualidade horizontal. Ou seja, este momento que nós estamos aqui, que eu estou com você, é um momento sagrado. Se eu estou te respeitando, eu estou te ouvindo, você está me ouvindo, a gente está conversando, nós estamos aprendendo com o outro. Isso é um exercício de espiritualidade. Talvez nunca tinham me feito essa pergunta antes, por isso eu demorei um pouco a responder, mas acho que essa é a mensagem principal, é você trazer a espiritualidade para o dia a dia, você exercitar a espiritualidade, o respeito, a transcendentalidade em pequenos atos do dia a dia. E isso na Índia, por exemplo, você vê o tempo todo, né? Assim como você vê um pouco em Salvador. Se você está andando pelas ruas de Salvador e você vê um presente para um orixá, uma oferenda para um orixá, que muitas vezes as pessoas desrespeitam, né, chutam, né, aquilo é um exercício de reconhecer a superioridade ou de reconhecer a nossa inferioridade diante de algo sagrado. E só me cabe respeitar. Eu posso não compreender, posso não concordar, mas respeitar é minha obrigação. Uhum. Hum. E hoje você acredita que você desenvolve bem a sua espiritualidade, mas não tem uma religião? Eu digo que eu estou em busca de desenvolver a minha espiritualidade horizontal. A vertical eu mudo o tempo todo, mas eu Uhum. respeito todas. Mas desenvolver a horizontal é uma missão. Eu acho que eu tenho para mim, é uma missão minha, assim. É sempre ver o outro como algo sagrado. Isso aí para mim é. E ver os animais como algo sagrado, a natureza, isso aí é fundamental. Aí, o Ivar é um cara evoluído. Não, eu também tenho meus pecados, também fico bravo, também eu faço ofensas, não tem jeito. Mas estou mais consciente quanto a isso. Gostei muito disso, dessa Hum, espiritualidade horizontal. isso é bacana. E é É mesmo. bacana. Se a gente genuinamente respeitasse quem está próximo, Sim, as coisas sim. melhorariam muito. É. Buscar entender. Eu acho que isso é tudo um exercício de observação. E aí tem relação também com o mindfulness, que é você estar atento e observando. Tem uma técnica de treinamento de mindfulness para crianças porque é muito difícil, né? Porque uma das técnicas de mindfulness é você observar a sua respiração, né? Imagina uma criança observando a própria respiração. Eu acho que deve ser impossível. Mas uma das técnicas é você colocar a criança para observar a respiração de um animal ou de um bichinho de pelúcia que simula um animal e que ele tem um ritmo respiratório. Então a criança vai respirar de acordo com aquele ritmo. E eu fico viajando assim na observação, por exemplo, da minha cachorrinha, assim, quando ela muda o comportamento, assim, o que ela está querendo me dizer, né? Assim, o cachorro, ele não tem a linguagem oral como nós temos, mas ele tem a linguagem de comportamento, a linguagem de gestos. Ele se comunica por isso, né? Então, se a gente estiver atento às pessoas e aos animais, eles também se comunicam por gestos, pelo olhar, pela postura, né? Pela prosódia, pelo tom de voz. Então, a mesma palavra, ela pode ter um significado completamente diferente de acordo com a minha expressão corporal ou com a forma como eu faço a projeção dessa palavra, a entonação dessa palavra. Então, observar isso é aquilo que a gente estava falando de observar pequenos estímulos sensoriais do dia a dia. E que o dia a dia, essa vida tão louca que a gente vive, a gente está negligenciando muito isso. Uhum.
perceber a respiração da Tarsila. Isso, claro. Achei muito legal um post que você fez falando sobre neurociência E e, medo. E o medo, né? e ter um animal de De estimação, estimação. isso. Muito bacana. Inclusive, lembrei de você ontem, que minha irmã tá com um filhotinho de Golden, uma fofurinha. Ah, lindo. Chama Juma. Ah, Aí eu fui por levar. quê? Porque Não sei, Juma Marruá. Aí eu fui levar ela pra conhecer minha avó. Minha avó, ela tá bem acamada, depressiva, com dor. E mesmo que por um breve instante, assim, foi um momento de alegria, assim. Que legal, É que muito bonito de muito ver, né? bonito, é. É Foi, muito legal. Os animais têm esse poder mesmo, né? Realmente sim, tem esse poder. sim, sim. E a Tarsila? Ela... Então, a Tarsila surgiu na minha vida, assim, foi totalmente inesperado, assim, eu tive o desejo, já quero ter um animal. Busquei a Tarsila aqui em São Paulo, perto de São Paulo, em Paulínia, um canil que tem em Paulínia, e vim buscá-la. E é minha super companheira, né? E realmente eu aprendo muito com ela, sabe? Durante esse ano ela passou a ter alguns problemas intestinais e eu cheguei ao ponto de observar, assim, antes dela ter o sintoma, só pelo comportamento dela. Aconteceu uma vez, acho que na segunda ou na terceira vez que eu chegava em casa, ela ficava muito querendo ficar no meu colo, ou ficava ofegante, eu já sabia que ela ia ter o sintoma, já levava ela pro quartinho dela, onde ela faz lá as necessidades, e ela acabava fazendo ali. Na primeira, na segunda vez, ela sujou muito a casa. Depois, só de eu observar o comportamento, eu já conseguia antecipar estes sintomas, sabe? Então, é aquilo que eu digo, se a gente está atento a isso, eles estão nos comunicando. Às vezes, à noite, ela acordava e me acordava de madrugada, coisa que raramente ela faz. Eu já sabia que tinha algo errado ali. Uhum. E você tem essa autopercepção bem aguçada com você mesmo? Às Hoje? vezes, algumas coisas sim. E hoje aí eu procuro ficar observando, por exemplo, a questão de alimentos mesmo, né? Qual alimento que me prejudica, ou um alimento, por exemplo, você até fala muito sobre isso, não é o alimento em si, mas às vezes até o horário, pode ser o mesmo alimento num horário inadequado. Então, por exemplo, alguns alimentos à noite, eles me prejudicam muito mais do que durante o dia. Interfere na minha qualidade do sono, tá? Uhum. Eu adoro chocolate, adoro doce, assim. Mas eu evito à noite, porque eu sei que o meu sono não vai ser da mesma qualidade, entendeu? Ou mesmo ingerir alimentos muito próximos do horário de dormir, também não gosto muito, entendeu? Uhum. Mas isso é um aprendizado, né? Você observar, você tem que estar atento uma vez, observar outra, e também a gente tem que ter cuidado para não cair em falsas pistas, né? Que às vezes não é o alimento, pode ser outro Uhum. fator associado, né? Sim. É impor- Isso é muito comum no dia a dia com bebida alcoólica, né? Que as pessoas falam assim, eu gosto de tomar um pouquinho porque vai melhorar meu sono. Na verdade, vai induzir o sono, mas a qualidade da manhã, do final do sono é muito ruim, né? E hoje também eu identifiquei isso. O uso de bebida alcoólica, para mim, a qualidade do meu sono é afetada. Uhum. Tem muita gente que fala que toma um shotzinho antes de dormir, um uísque, cerveja, vinho, que é para relaxar. Então aí a gente percebe que o problema tá em relaxar, né. Isso, Ter uma vida menos estressante, ter algum justamente, momento de com lazer, certeza. desacelerar próximo É. do horário de dormir, que senão a gente acaba tentando tampar o sol com a Você peneira, pode relaxar de atrapalha. outras maneiras, né? Uhum. Sim, sim. E em relação a que a gente estava falando, né, inicialmente de prevenção. Por que você acha que é tão difícil a gente abordar a prevenção hoje em dia? Não sei se é abordagem, né, mas a gente ainda tem uma medicina muito centrada em doenças. Sim, E falar de prevenção, não sei se é por conta também de uma sociedade mais imediatista, é difícil, né. Eu muito, sinto que a muito. gente tem se você fala muito sobre isso, esse é um dos fatores que me encantou, assim, no seu trabalho, é que você tá sempre ali, batendo em cima da prevenção, da Sim, prevenção. Você orienta a parte prática e fala sempre da prevenção, né, mas a gente tem uma dificuldade, às vezes é um retrabalho sim. de conscientização, né. Acho que tem muita relação com essa questão do imediatismo, né? Eh, a gente vive uma sociedade que cultua muito marcas, né? Que cultua rótulos, né? Então, eh, dá muito mais apelo para a mídia, para as pessoas consumirem a informação. Se eu digo que surgiu um novo medicamento revolucionário que vai curar determinada doença,
do que se eu falar que se a pessoa praticar 150 minutos de atividade física por semana, ela vai reduzir o risco de doença de Alzheimer, de isquemia cerebral, de infarto agudo do miocárdio, né? Isso não tem apelo, não tem apelo de mídia, né? As pessoas não consomem essa informação com a mesma, com a mesma vontade, né? Eh, então, falar de prevenção exige um comportamento diário, né? A repetição, você falar diversas vezes. Eu acho que tem relação também com aquilo que eu falei de da gente se fazer entender, né? E de tornar essa informação atraente e sedutora para a pessoa, porque não basta eu ficar repetindo todo dia do mesmo jeito. Se a pessoa não compreendeu e não introduziu essa prática no seu dia a dia, não adianta eu ficar repetindo da mesma forma. Não, então, mostrar exemplos diferentes, mostrar contextos diferentes em que aquela técnica de prevenção funciona. Isso é mais atraente, é mais sedutor, mas sempre há uma busca por algo revolucionário, algo imediato que vai dar uma solução fácil, né? E prevenção exige atuação em múltiplas áreas, né? Eu não vou prevenir Alzheimer fazendo apenas palavra cruzada ou lendo um livro por mês. Não adianta. Hum. Se eu ler um livro por mês, mas eu continuar fumando, ou eu continuar em solidão, depressivo, ou com sono inadequado, uma atitude protetora vai ser anulada por outras atitudes de risco para a doença. Então é mais também desafiador você encontrar um equilíbrio, né, entre os fatores protetores e os fatores de risco para essas condições. Uhum. É que na minha cabeça, assim, eu penso: "Caramba, falar que os nossos hábitos de autocuidado poderiam prevenir em 50% o risco de desenvolvimento de demências, deveria ser o suficiente, mas É, não é. Enquanto a pessoa não tá sentindo algum sintoma severo, enquanto ela não tem dor, ou então enquanto uma doença, assim, grave não atingiu alguém muito próximo dela, né. sim, É sim, doído, né, com enfim. certeza, com certeza. Uhum. E sobre tem um fator bem importante, né, de proteção cerebral, que se chama reserva cognitiva, Sim, que é um assunto que você aborda muito bem. E vendo, assim, a forma como você lida com as coisas, você tem uma leitura, né, se atualiza, você costuma, né, estimular bem o seu cérebro. Eu queria que você abordasse um pouquinho da reserva cognitiva, ela em conceito, mas também com você. O que você hoje acredita que faz para aumentar a sua reserva cognitiva? sim. Então, em termos de conceito, né, a reserva Uhum. cognitiva é, resumidamente, assim, a maneira diferente do cérebro exercitar a mesma tarefa, né? Então, se eu digo para você, a Flávia, saia daqui dos jardins e vá, por exemplo, até Congonhas, por exemplo, quais são os caminhos diversos que você pode fazer para chegar até Congonhas e eh, crie estratégias diferentes caso tenha um obstáculo, caso o trânsito esteja muito congestionado, você criar isso rapidamente. Isso é traduzido do ponto de vista prático, o que é a reserva cognitiva. E se você tiver uma lesão cerebral, né, então a Flávia está com um déficit atencional, por exemplo, qual outra ferramenta, qual outra estratégia que o cérebro dela vai encontrar para compensar esse déficit atencional, né? Uhum. Ou você não se lembra onde fica Congonhas, mas você sabe que Congonhas fica perto de um determinado outro ponto de referência. Então você usa esse ponto de referência para chegar até Congonhas. Isso também é reserva cognitiva. É você ajudar o seu cérebro a encontrar caminhos para resolver o mesmo problema, né? São exemplos bem práticos de reserva cognitiva. É criar redes neurais diferentes, né? Então você tem um déficit de memória, mas através de outros mecanismos você consegue acessar aquele resultado final, a sua memória final, né? Isso é o que é demonstrado em estudos que mostraram que várias pessoas morrem com alterações anatomopatológicas que são compatíveis com o diagnóstico de doença de Alzheimer, ou seja, quando o cérebro dessas pessoas é examinado, o legista dá o diagnóstico de doença de Alzheimer, mas essas pessoas não apresentaram sintomas da doença de Alzheimer em vida. Ou seja, elas continuaram com a memória eficaz, talvez com algumas dificuldades, mas sem que essas dificuldades de memória repercutissem no seu dia a dia. Então é possível você ter um cérebro com marcas da doença de Alzheimer, mas você não expressar as características da doença de Alzheimer em vida, né?
Por quê? Porque nós temos essa capacidade de desenvolver a reserva cognitiva. E como desenvolver isso? Através de hábitos de vida saudáveis. Também não tem uma fórmula mágica. Interação Hum. social, hábitos de sono adequados, combate ao estresse, atividades de relaxamento, e aí a meditação é um fator importante. Controle dos fatores agressores à saúde física, então controle da hipertensão, do diabetes, do colesterol, evitar o tabagismo e etilismo. Prática regular de atividade física e treinamento cognitivo, que é realizar atividades cognitivas desafiadoras, né. Sempre escuto no consultório, assim: "Ah, eu quero fazer palavras cruzadas". Fazer palavras cruzadas é melhor do que não fazer nada, mas não Hum. é o suficiente. Quem treina muito palavra cruzada vai se tornar expert em palavra cruzada. Jogar xadrez é excelente, é muito bom, mas não é o suficiente. O ideal é você treinar habilidades diferentes e principalmente habilidades que envolvam o contato social. Se puder ser habilidades que envolvam o contato social, num ambiente de pouco estresse, ao ar livre, com exposição à natureza, melhor ainda, porque hoje nós sabemos também que a poluição atmosférica é um fator de risco para a doença de Alzheimer, né. Se puder ser uma atividade cognitiva estimuladora, num ambiente exposto à natureza, sem poluição, com contato com outras pessoas, com uma alimentação saudável, melhor ainda, você vai agregando fatores protetores, Uhum. tá. Então nunca pensar em uma estratégia só. Se você for pensar em uma habilidade, vamos falar só de habilidade cognitiva. Então qual que seria a habilidade cognitiva? É treino de habilidades que possam ser utilizadas no dia a dia e que nos tragam satisfação. Então aprender uma técnica nova, por exemplo, fotografia, ou aprender um novo idioma, que vai permitir comunicar com outras pessoas, ou aprender uma habilidade musical, tocar um instrumento, ou estudar um tema específico para trocar informação com outras pessoas. História da arte, história dos países, eh, aspectos culturais, história das religiões, né. Então, o estudo de temas específicos e a troca com outras pessoas também são estratégias de estímulo cognitivo, de exercício de atividade cognitiva desafiadora e, quando associada a outros fatores, permitem aí o desenvolvimento de uma reserva cognitiva adequada. Uhum. Muito legal, adoro esse É, conceito. E o que você trouxe nas aulas do curso Previna a Demência também, falando muito sobre música, sobre grandes isso, artistas. isso. São pessoas que têm um cérebro com uma boa reserva É, cognitiva, é. né. A gente falou sobre neuroplasticidade, sobre reserva cognitiva e um outro conceito muito importante, que é um conceito recente, é o conceito de epigenética, né? Que é como tudo isso que a gente falou, que nós conversamos aqui, isso na verdade interfere na expressão genética, né? Eu posso ter genes que me colocam em situação de maior risco para a doença de Alzheimer ou até para o TDAH, para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas eu tenho outros genes protetores, né? Então, essas técnicas de comportamento, o comportamento adequado, que inclui sono, atividade física, dieta, interação social, eles vão ativar genes neuroprotetores e vão silenciar genes de risco para essas condições. E isso é o conhecimento da epigenética, né? Como o ambiente, como o nosso comportamento atua, interfere na expressão gênica, Uhum. E né? aí a prevenção entra forte Com certeza, novamente, com certeza. né. E É, não se conformar por ter alguém na família com algum diagnóstico, já aceitar que também você vai isso. ter, né, É, salvos exceções. é. O Uhum, determinismo genético, ele vai atuar na menor parte dos casos, né, uhum. que é a presença de genes que vão, sim, se manifestar, que são genes com penetrância completa, né, que são genes que vão se expressar a partir de determinada idade e aí sim levar a determinadas condições, mas isso é a menor parte dos casos. Olha só, oportunidade, né, que Isso, tem uma isso. grande oportunidade. E tem algumas doenças neurológicas mesmo, que acarretam mais mulheres Sim, sim. percentualmente? Tem, enxaqueca é uma delas, né, as mulheres são as principais vítimas de enxaqueca, esclerose múltipla também, eh outras condições é hipertensão intracraniana benigna, que é uma das causas de dor de cabeça. Eh, trombose venosa profunda, que tem muita relação com o uso de anticoncepcional oral em mulheres jovens, né. E tem alguns fatores, assim, que são combinações, por exemplo, mulher jovem com enxaqueca, com tabagista e uso de anticoncepcional oral é um fator de risco muito grande para isquemia cerebral. Tá? Uhum, Então tem algumas alterações, algumas características próprias das mulheres que aumentam o risco de determinadas doenças, tá. uhum. E hoje já tem algum consenso de por que mulheres têm mais doença de Alzheimer?
Tem mais demências? Consenso não, tem teorias, né? Uma delas é que a principal é que as mulheres vivem mais do que os homens, então elas atingem a expectativa de vida das mulheres é maior e tem provavelmente a participação de alguns hormônios femininos na origem, mas são teorias, não é um consenso. Não é Uhum, um fator só que explica por que que as mulheres têm mais Alzheimer do que uhum, os homens. certo. E voltando à sua reserva cognitiva, rapidinho, você aprendeu a fotografar Sim, também. sim, sim. Como que foi isso? Tem uma vontade de fazer um curso? Ah, é muito Ainda vai, bacana. ainda vai É muito acontecer. bacana. Eu acho que aprender a fotografar entra dentro dessa ideia, assim, de observar, sabe? De observar o outro, observar o ambiente, de estar atento a esses estímulos que eu falei. A luz bonita, um som, né? Lógico que eu não vou fotografar o som, mas eu digo no sentido de estar atento aos estímulos do ambiente, sabe? Se você fica mais observador, porque fotografia, você tem que observar antes, né? Você tem que ver a luz, a posição, o ângulo, né? E aí você cria visões diferentes. E aí entra dentro dessa concepção também que eu aprendo muito com o transtorno do espectro autista, é de como cada um cria a sua realidade, né? A minha realidade é completamente diferente da sua. Eu posso estar vendo esse ambiente aqui com essa determinada luz, mas você está vendo em tons diferentes. Para você, a sensação que esse ambiente traz é diferente do que as sensações que ele traz para mim. E a fotografia é muito disso também, né? É ver coisas da minha maneira, né? Não é melhor nem pior do que de ninguém, mas é apenas a minha maneira. Entendeu? Uhum. E é um hobby para você hoje a Já foi fotografia? mais frequente, sabe? Hoje eu Hum, não tenho fotografado tanto, sinto falta. E é um momento também de exercício de atenção plena, né? Porque hum, quando você está no momento do clique ali, você está olhando, são várias características, você tem que ver a abertura da câmera, a luminosidade, a velocidade. Então você tem que estar muito atento ali. Então é um treino muito bom para redução de ansiedade, de estresse, porque é um momento de concentração plena também. uhum. Muito bom. Você chegou a fazer curso ou foi Fiz, aprendendo não, a não, fazer? aprendi. Fiz cursos presenciais, fiz cursos online, aprendi com amigos também. Uhum, tá. E você toca algum instrumento? Eu tenho ensino médio em música, em flauta. Ah lá, Ah. ia deixar passar essa informação. Essa Ensino informação médio. eu não falo Hã. muito, realmente eu falo muito pouco, mas eu tenho ensino médio em música. É, É. Mas legal. hoje eu não exercito mais, hoje eu só sou espectador só. Uhum. Um grande admirador de Sim, música. sim, sim. Tá. É. Estilo musical que você mais gosta? Eu gosto Teve muito de MPB, pra mim é que mais me toca, assim, emocionalmente. Ontem eu fiquei lá assistindo o especial do Caetano Veloso, reunimos os amigos, foi um momento de celebração mesmo, você acha que eu até falei sobre isso, né, acho que é um privilégio nosso ver hum, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Paulinho da Viola, eles envelhecendo, ativos, produzindo, criativos, é um novo envelhecer, né, eles estão mostrando pra gente outra maneira de envelhecer, que é o oposto daquela ideia que nós criamos de cultuar a juventude, condenar o envelhecimento, a aposentadoria, ao afastamento social, ao descanso, né, a uma vida contemplativa, né. Eles estão produzindo, estão trabalhando, estão ativos. Acho que muito bacana, acho que é um privilégio realmente a gente poder testemunhar isso. uhum. Eu gosto muito quando você fala que envelhecer não é adoecer. Isso, é. Entra bem E nem aí. esquecer, né. E nem E nem esquecer. esquecer. E como que você vê o processo de envelhecimento? De ver o Ivar Olha, amadurecendo, tendo eu os penso nossos. muito Uhum, sobre isso. Ultimamente tenho hum, pensado muito sobre isso, sabe. Talvez até por conta dessa mudança profissional, de tá começando um novo caminho profissional. E eu tinha, até alguns anos atrás, essa ideia de aposentadoria, desse conceito mesmo, de às vezes me afastar da vida profissional. Hoje não, hoje eu vejo envelhecendo, mais inserido profissionalmente, sabe? Produzindo, atendendo ou ensinando, sabe? Eu vejo um envelhecimento muito mais ativo, muito mais participativo do que uma ideia anterior de envelhecimento que eu tinha. uhum. E você se vê ativo dentro da sua profissão, Sim, sim. não só em se manter ativo. Não, não, Uhum. dentro da minha profissão, dentro da profissão. Legal, que bom. Você cuida de muitos cérebros por aí, a gente Sim, agradece. sim. Muito obrigada. Vou cuidar, espero cuidar de muitos outros ainda. Vai, vai, com certeza. Cuida com muito amor e Sim, dedicação. sim. Muito obrigada. E em relação. Como é que eu tinha uma perguntinha aqui que ela me fugiu? São várias, né? Deixa já um tempinho para você se Sim. hidratar, que a gente fala aqui, a saliva vai indo embora. Então, certo. Ah, uma pergunta muito importante, que eu estava me esquecendo, que eu faço em todos. Diga. É uma inspiração de mulher. Uma mulher que te inspira e por quê?
Acho que é impossível não falar da minha mãe. Acho que não tem. Acho que é difícil. É presença, é saudade, é inspiração, é tudo. Uma relação bem forte, Sim, né? sim. Muitas saudades. Como ela chama? Francisca. Um beijo para a Francisca. Tá bom. Deve estar muito orgulhosa de você. Com Acho que certeza. sim, acho que sim. Com certeza. Muita conversa, né, que vocês tinham legal. Você citou em Sim, vários momentos da comunicação, a abertura que vocês tinham de conversar. sim. Isso é bem Eu importante. tenho muitas cartas da minha mãe. Quando eu fui para Curitiba, a gente trocava cartas. Então, às vezes, à noite, é uma das práticas que eu gosto de fazer à noite antes de dormir, talvez ler as cartas dela, assim, acho muito bacana. É. Vocês trocavam cartas mais pela. Não era tão fácil a comunicação, né? Há um Sim, sim. tempo. Quando eu fui, tinha o começo do e-mail, sabe? Tem até uma carta dela, assim, que é um e-mail impresso e ela escreve no e-mail impresso, assim, ela colocou no correio, sabe? A gente Uhum. estava começando a praticar e ela não chegou a se comunicar muito por e-mail, assim, com muita frequência. Então a gente se comunicava por cartas mesmo. Uhum. E ela falava comigo na época assim: você fala mais de você mesmo nas cartas do que por telefone. Eu nunca gostei muito de ligação telefônica, sabe? Uhum. Até hoje, assim, às vezes eu não gosto muito. Eu não sou de ficar muito. Aquele cara de ficar 20 minutos no telefone, não conte comigo, entendeu? Uhum. E ela falava: você se expressa melhor nas cartas do que por ligação, entendeu? Então a gente escrevia muito, assim. Uhum. E você mantém esse hábito de escrever, que é Hum, uma forma boa da gente colocar pra fora. Sim, eu escrevo às vezes em casa, à noite tem um caderno que eu faço minhas Uhum. anotações do dia, mas não é todo dia, isso não é uma rotina. Até poderia ser, mas já tem muita coisa na minha rotina. É. Mas eu ainda gosto de escrever, eu gosto. Uhum. Tá, não tem a rotina, mas tá ali, né? É. Quando sente vontade. Sim, sim. Eu gosto bastante também. Eu tenho dificuldade de me expressar, assim. Também não sou do telefone, então acho que a escrita pra mim facilita. Com certeza sou muito mais aberta escrevendo. Escrevendo do que falando. É mais fácil, né? A Sim, gente sim. consegue rever. É. Às vezes ali falando você tá na emoção do momento, né? É. Não É. se expressa tão bem, né? Ou fala Uhum. coisas equivocadas, depois quer se corrigir, né? Uhum. E a carta, a gente escrevia, fazia rascunhas de carta, né? Então, fazia rascunho num dia, Olha escrevia só. a mesma carta no Uhum. outro dia, Que né? legal, que legal. Que você tem todas essas lembranças. Tem uma caixinha da Sim, lembrança? sim, com certeza, Ah, é com bom ter, certeza. né, pra Tem um facilitar. termo que chama memorabilia, né? Que são os objetos que compõem a nossa memória. Eu gosto muito desse conceito, assim. Na minha casa tem vários exemplos, assim, eu falo que tem meu canto lá de memorabilia, tem os retratos dos meus avós, da minha família, retrato dos meus pais. Então tem várias coisas que tocam a minha memória emocional. E que é até uma orientação que eu falo para pessoas em reabilitação também, né? Às vezes pessoas que estão em coma e que estão despertando, a maneira mais fácil de você acessá-las é através da emoção, né? Que a emoção ela tem um gatilho para a área da memória muito mais rápida, né? Por isso que você também sente o estresse pós-traumático, né? Porque você tem acesso a um gatilho de memória que leva a uma reação de ansiedade aguda. Mas em pessoas com condições neurológicas adversas, você pode ter o lado positivo disso, né? Você acessar a voz de alguém que você conhece, que você tem um afeto especial, ou a fotografia, ou o som de uma música que tem um valor emocional para você, é um gatilho para você despertar e para aquela pessoa se comunicar. Então, Uhum. o uso aí da memorabilia, ele pode ser um uso terapêutico também, né? Muito legal. E até o cheiro, né, O cheiro cheiro, de sim, alimento, cheiro sim. de perfume de alguém que você Isso, fala: "Nossa, parece que ela é. tá aqui do lado". É. É A gente incrível. fala sobre isso no processo de reintrodução alimentar dos pacientes, né? Então, não é só você oferecer o alimento à boca. Primeiro, você permitir que a pessoa sinta o cheiro do alimento, ou se for uma fruta, que ela toque aquele alimento antes de ser ofertado, né? E não ser aquele ato mecânico de levar o alimento à boca da pessoa, né? Hum. Isso faz diferença. E tem algum objeto na sua caixinha, assim, que você lembre? Ah, tem Específico? vários, tem vários. Tem um. O meu. Depois de muitas gerações, eu sou o primeiro médico da minha família. E eu tenho. O meu bisavô foi médico. Foi médico formado em Milão, na Itália, e depois ele migrou para o Brasil. E eu tenho a caneta tinteiro dele, que ele assinava as receitas dele. Esse é um objeto precioso, assim, que ninguém pode tocar, assim. E tem muita fotografia, tem o diploma do meu bisavô, eu tenho, está comigo também. Então tem muita coisa que tem um ponto especial, assim. Legal. Deu vontade de rever minha caixinha também. Vou É. fazer isso. Tem uma caixinha, é uma coisa muito simples, para você ver assim, como que eu valorizo essas questões da importância emocional de pequenos objetos. Eu tenho guardado lá em casa
primeiro frasco de perfume que meu pai presenteou minha mãe quando eles namoravam, quando eles começaram a namorar. A minha mãe guardou isso tudo, e quando ela faleceu, lá nos objetos dela, a gente dividiu entre os irmãos, e eu fiquei que é uma caixinha amarronzada pelo tempo, assim, mas ela tá lá, assim, eu acho isso muito simbólico, assim, a materialização de um ato de afeto que aconteceu aí há décadas passadas, né? Uhum. Incrível. E você Eu, lembra do cheiro? Não tem mais cheiro, não tem Hum, muito cheiro, não. Uhum. É cheiro de objeto guardado, mas Uhum. tem um símbolo, assim, entendeu? Uhum. E, mas eu acho interessante, assim, como que tem relação com esses rituais que a gente falou, né? Com a perda dos rituais. Então, esses objetos também, eles evocam na gente uma memória, um ritual, e até o exercício de ver aquilo como um valor maior, né? Não é o objeto em si, né? É a história que aquele objeto conta. Não é a pessoa que está comigo, é a história que a pessoa conta, não é o animal, né? Mas se a Uhum. gente puder ver isso tudo de uma maneira mais ampla, fica uma relação mais harmoniosa aí no dia a dia. Uhum. E falando em histórias, tem algum momento da sua vida, da sua história que se você tivesse uma máquina do tempo, você voltaria para lá para reviver esse momento? Acho que vários, das viagens para a Ásia, os encontros com a minha mãe, com meu pai, encontros de família, acho que vários, vários. Aquele almoço de domingo, Ah, que dá com saudade. certeza, almoço na casa da minha Vó. avó, almoço de domingo na avó. Se eu Uhum. lembro da minha avó, a minha avó e meu pai me falando assim, que tinha que desligar a televisão, porque a televisão gasta se ficar muito tempo ligada, sabe? São coisas que a gente traz, assim. Essa Uhum. questão do respeito ao alimento, à refeição, ao momento da refeição, sabe? São Uhum. vários momentos. Encontro com os amigos também, né? Tem momentos com os amigos que são viagens, até viagens que eu fiz recentemente. Assim, esse ano eu fui para Boipeba com um grupo de poucos amigos, assim, mas foi maravilhoso, foi fantástico, assim, entendeu? Dá vontade de estar lá. Se puder sair daqui direto para lá e reviver aquilo, eu reviveria de novo, Uhum. sabe? Tem muita coisa. Acho que muitos momentos aí eu daria vontade de viver de novo. Uhum. E viagens, você é bem ligado, então gosta de ter Gosto, tempo. gosto, gosto muito. E gosto muito de descobrir lugares. Hoje, assim, na Bahia, eu sou quase que assim como que se fala, um representante turístico da ilha de Boipeba, assim, é meu canto preferido, assim, eu adoro Hum. ir para lá, assim, é relativamente perto de Salvador. Algumas pessoas acham que é muito difícil, eu acho que é muito simples, desde que você se organize e tem um contato com a natureza, com as pessoas da ilha também são muito bacanas, tenho amigos que moram lá, e eu adoro ir para lá, assim, é o meu refúgio, assim. Você já fez algum retiro de meditação, Não, algo do não, tipo? nunca fiz ainda, nunca Uhum. fiz. Tem Tenho curiosidade? vontade, tenho curiosidade, sim. Uhum. E quais os próximos planos do doutor Ivar? Então, eu tô começando a estudar uns passos maiores, nas redes sociais, no mundo online, né. Então começar a criar um canal de YouTube, um site próprio, escrever para um portal, para o meu site mesmo, né. Então muito daquilo que eu coloco no Instagram, transformar aquilo em texto e poder postar aquilo, para as pessoas terem acesso a um texto mais aprofundado. Fazer uma análise mais frequente de artigos de pesquisa científica também, sempre com essa ideia de traduzir, as pesquisas e, se tudo der certo, num futuro mais próximo, um livro de neurociência, de neuroprevenção, Uhum. né, Oba! de estímulo a hábitos para um cérebro saudável, né. Uhum. Adorei. Essa é a ideia, esse é meu sentido, meu propósito de vida atual, assim. Uhum. Vai dar certo. Vai. Eu aguardo. Ah, Vou acompanhar tudo. muito obrigado, obrigado. E claro, continuar com os cursos também, com os projetos online também, com os cursos e até aumentar isso também, né. Uhum. É, você tem muito jeito para aula, com uma didática Ah, excelente. obrigado. Faça mesmo, precisamos de pessoas como você. Sim, obrigado, É. obrigado. E eu só esqueci de até te perguntar uma coisa da sua trajetória. Você chegou até a fazer uma pós-graduação em Harvard de Isso. pesquisa Eu aqui. fiz uma pós-graduação em pesquisa clínica, que foi um momento online, um momento semipresencial, né, tinha as aulas em Salvador mesmo, e depois eu fiquei um período lá, tanto para finalizar uma parte da pesquisa, mas também como visita técnica a um laboratório de pesquisa de neuromodulação. Uhum. Foi desafiador? Foi Foi bom? bem desafiador, é uma pós bem pesada, assim, bem desafiador, mas valeu muito a pena. Tanto Uhum. de conhecimento técnico, mas também de conhecer pessoas, conhecer outras técnicas, conhecer uma ciência, né, como a ciência avançada é feita em outros países, foi realmente valeu muito a pena, muito. Uhum. Acho que hoje, assim, quando eu recomecei,
do ponto de vista profissional, muita da minha base veio desse curso também, assim, sabe? Tanto das relações quanto do conhecimento. E até mesmo essa ideia de transformar a ciência em algo sedutor para outras pessoas também essa ideia foi mais estimulada depois desse curso. Uhum, legal. Eu não sei se você tem a mesma percepção, mas hoje em dia eu tenho visto, pelo menos nas redes sociais, os profissionais de saúde num embate, assim, de falar de ciência, né, de colocar firmeza, de destrinchar estudos, né, não se Sim, encantar só com o título de um estudo isso. científico. Essa pós-graduação também te ajudou Sim, bastante. com certeza, com certeza. Uhum, E isso, assim, acho que a pandemia trouxe isso, né? A pandemia mostrou como que é importante a gente falar de ciência no dia a dia, né? Não ver uhum, a ciência como algo distante, né? A gente realmente apresentar a ciência como algo atraente, algo acessível, e que as pessoas possam ter essa análise ao ler uma reportagem, tudo, ter um pouco de gatilho. Assim como a gente já tem um pouco quando a gente lê uma reportagem, uma crônica esportiva. Às vezes você consegue ler uma crônica esportiva em que o autor tenta ser imparcial, mas ele não consegue. Ou uma uhum, crônica política, né? E a gente pode desenvolver isso em relação ao jornalismo de ciência também, né? De analisar aquela reportagem e falar: "Ó, será que esse jornalista realmente publicou algo interessante, assim, essa fonte aqui é uma fonte fidedigna, é uma fonte, como é que esse estudo que está sendo reportado aqui foi construído, como que ele foi feito, né? A gente pode levar isso para as pessoas também. uhum. Sim. Eu gosto também que você traz essa ciência séria, sem apontar dedos para Sim. outros profissionais, assim, e até parece que tem havido uma guerra, Ah, assim, não, entre de os apontar, perfis. não, de maneira alguma. Eu adoro Eu trabalhar em acho equipe, assim, para uhum, mim, assim, eu gosto, aprendo muito, assim, e até fico sentido quando eu, às vezes, referencio um paciente para um colega, ou fisioterapeuta, ou psicólogo, e não tenho retorno nenhum, sabe? Eu gosto de ter esse retorno. Eu uhum, realmente exercito isso no dia a dia. E eu trabalho, assim, gosto muito de trabalhar, por exemplo, com professor de arte, agora eu estou começando um trabalho em Salvador com professora de dança, entendeu? Então, assim, vale muito a pena. Eu acho que o paciente é que vai ganhar. Então, se eu ofereço para ele uma pessoa que tem determinada condição, eu falo, o senhor pode escolher entre fisioterapia, educação física, dança, acompanhamento psicoterápico. Então, às vezes, o paciente neurológico, necessariamente, ele não precisa só de fisioterapia, né? Ele pode optar por fazer atividade física como educador físico, né? uhum. Então, assim, é fundamental trabalhar com outras categorias profissionais. Isso não tem. Uma categoria complementa a outra, né? Muito legal você colocar essas outras alternativas para o paciente. Sim, De sim. dança, a É, gente fica engessado, né, é, em uma é. conduta só. Tem Muito gente que bom. gosta mais do modelo tradicional, que é mesmo a fisioterapia todo dia, no horário certinho, com aquela técnica. Outros não, outros vão se encontrar em outras técnicas. Uhum. Até se a gente pensar em dança, tem a parte de interação social também, Sim, interação é uma social, excelente. postura, equilíbrio, né, Uhum, dupla tarefa, você pensar na voz e na expressão corporal. Então tem muitos exercícios que você pode fazer. uhum. Legal. E você teve como que você desenvolveu a sua comunicação? Eu acho ela muito boa, eu me inspiro. Ah, obrigado. É. Não, isso foi só Você técnica. acha que é do dia a dia mesmo? Olha, eu trabalhei com uma jornalista, que hoje é minha melhor amiga em Salvador, tá? É uma jornalista, e eu lembro que quando eu falava para os pacientes no hospital onde eu trabalhava de reabilitação, ela era assessora de imprensa deste hospital. E eu convidei ela para me assistir falando para essas Hum, pessoas. E aí ela me deu um feedback por escrito mesmo, sabe? Por exemplo, eu lembro claramente desse feedback, que eu falava sobre acidente vascular cerebral. E aí eu falava sobre hábitos de vida, isso há uns 10, 15 anos atrás, né? Hipertensão arterial, controle do diabetes e tal. E ela me deu o seguinte feedback: ela falou assim: olha, quando você fala em acidente, as pessoas entendem como algo súbito, imprevisível, que elas não podem evitar. Pá, é acidente. E a ideia que eu queria passar era o oposto, de que o nome é acidente, mas que pode ocorrer devido a um diabetes não controlado, a uma doença cardíaca não controlada. Então, é um acidente, entre aspas. E ela me deu esse dica. Então, você tem que traduzir isso. Você tem que falar, é um acidente, mas que nós podemos evitar com medidas de segurança. Eu lembro, esse aprendizado ficou, entendeu? Mas eu não tive nenhum outro feedback, assim, de comunicação, né? Eu lembro uhum. claramente que esse feedback ficou. Ela chama Malu Fontes. Eu vou falar com ela para assistir para ela. Pra dar umas dicas, Para dar umas preciso dicas. também. Frequentemente, quando eu falo assim, às vezes eu falo na rádio em Salvador, ou dou uma entrevista em jornal, ela fala: olha, isso você poderia ter traduzido melhor. E ela vai me dando esses toques, sabe?
mas nunca fiz nenhum treinamento assim de comunicação. Não. E eu sou meio inseguro, eu falo assim, mas eu sempre fico procurando assim, fazer curso de oratória, fazer curso de técnicas de comunicação, porque as pessoas falam, mas eu sou meio inseguro quanto a isso. Eu não acredito muito nessas histórias aí, que eu me comunico tão bem assim. Se comunica muito bem. Eu até te perguntar dicas mesmo. Não, realmente Que a não gente que se tenho. expõe é Acho um que eu desafio imenso. vou pedir a você para conversar com a Malu, então. Vou conversar com a Malu. Malu me ajuda. As pessoas falam, não, nem parece que você tá nervosa, né? A gente, não sei. Nossa, Não é intencional, não é uma disfarçando, né? Mas eu faço a gente aquele vai. vídeo lá do Instagram, às vezes eu gravo uns 20 pra sair 1 minutinho de vídeo. Nossa, que bom ouvir isso de alguém também. E quando tem participação da Tarsila é pior ainda, porque ela fica pulando, mexendo. Aí quando tem outra pessoa junto ainda pra gravar vídeo, aí eu dou uma travada. A gente vai se acostumando, Sim, vai sim. treinando, o cérebro vai se acostumando, se moldando, e aí fica tudo bem, né? Beleza. Para finalizar aqui, doutor Ivar, eu queria pedir indicações para você de livro. Olha, já que a gente falou muito sobre comportamento, eu vou falar o livro que eu tô lendo há alguns meses, que é um livro, são 800 páginas, que chama Comporte-se. É um compêndio de neurociência do comportamento. E é um livro maravilhoso. Ele fala tanto da neurociência mesmo, mas ele fala também de interferência genética no comportamento, interferência do ambiente, de nossa criação no comportamento adulto. Então, acho que esse livro é assim, a dica principal. De meditação, eu indico Ciência da Meditação, que é muito bom. Eu acho que, se não me engano, é Neurociência da Meditação. Um azulzinho, né? Não, é branco mas pode ter edições diferentes também, né? Que é muito interessante também e traz muito isso, ele apresentando os estudos de neurociência da meditação no dia a dia. Vale muito a pena. Esses são os que eu me lembro agora, assim, de imediato. Mas o Comporte-se é o que tem me... Nunca ouvi falar. É muito Vou bom, ler. muito bom. E de romance, que você falou que gosta de ler, fora da parte técnica. Olha, eu gosto muito dos livros de um autor português que se chama Walter Hugo Mãe. E dos livros dele, para quem quer começar na obra dele, O Filho de Mil Homens. Sem dúvida alguma, é o meu livro que me toca. É o meu livro quase meu livro de cabeceira. Assim, frequentemente eu volto para ler eu gosto de ler grifando. Todos os meus livros eu leio grifando. Então eu volto para ler os grifos e tal. Walter Hugo Mãe é maravilhoso. Quem começar por O Filho de Mil Homens, com certeza vai querer ler os outros. Gostei. Boa. E um filme? Tem algum que você recomenda? Sinceramente, eu tô um pouco afastado, assim, das telas, viu? Assim, tem uns filmes mais antigos, né? Assim, um filme que me inspirou muito a seguir a neurologia foi Tempo de Despertar, que é um livro do Oliver Sacks, né? A biografia do Oliver Sacks, que é o neurologista que escreveu, também é um bom livro. Mas o filme Tempo de Despertar é filme antigo, assim, mas é um filme, para quem gosta de neurologia e neurociências, é maravilhoso. Você também é afastado da TV? Da Filme, TV, sim. série? Ontem eu estava conversando. Foi engraçado que eu tenho alguns amigos aqui, tem dois que a gente chama de irmãos, a gente trata como irmãos. E a gente estava conversando com outras pessoas e nós três somos péssimos em série. Assim, a gente falando assim, eu não vejo série, e ele fala, eu também não. Assim, eu assisti uma série ou outra, eu sinceramente não tenho esse... A série não me atrai tanto, assim, então não... Também não. Você também não? Não, Mais uma, nossa, então. eu sou terrível. Filme, série... Se fosse você me fazendo essa pergunta, eu ia falar, putz, não tenho nenhuma indicação. Pois é. Certo. Preciso te dar um negocinho aqui, peraí. Opa. Peraí que enroscou. Para agradecer a sua participação aqui no Flá que eu te escuto. Olha, muito obrigado. É uma velhinha, você que gosta de meditar, acho que é um bom momento. Maravilhoso, obrigado. De lavanda. Obrigado. Nossa, vai fazer parte dos meus rituais e da minha memorabilia. Vai ficar lá guardadinho entre os objetos da minha memorabilia. É muito bom, de agradecimento por você ajudar a disseminar a ciência por aí de uma forma tão simples, acolhedora, Olha humana. Só. Engraçado, eu tô vendo que você colocou esse bilhete. Obrigado pelas palavras, pelo carinho. E mais uma vez, minha mãe presente, porque minha mãe falava, nunca dê um presente sem um bilhetinho e nunca escreva uma carta sem um rascunho antes. Então, são ensinamentos que eu trago. Dona Francisca aqui. Dona Francisca presente. Obrigado. Foi muito bom conversar contigo, adorei. E tenho certeza que a gente vai se encontrar outras vezes, né? Muito mais. Com certeza, isso foi só o primeiro, cursos juntos, momentos. Indo a Salvador, espero te receber. Adoro mostrar Salvador para quem vai a Salvador. É assim,
Acho que é um talento, esse é um talento que eu tenho, sabe? É mostrar Salvador, os bons cantinhos da cidade, os bons restaurantes, a boa comida. Você vai se surpreender aí com os sabores da Bahia. E adoro mostrar, assim. Até os ouvintes também, quem quiser falar, "Ó, manda uma dica aí da cidade." Você não perguntou sobre isso, mas dicas de Salvador também eu posso. Sou melhor em dicas de Salvador do que em dicas de série. Ah, Com melhor. certeza. Eu vou adorar te ter como guia turístico. Vá sim. Vamos Vai lá. sim, vai ser um prazer. Tá? Muito obrigada pela Obrigado a presença, você. pela abertura, pela confiança, Eu né? que Pela agradeço, eu que essa agradeço. parceria que nós estamos fazendo, que eu fico muito feliz, muito Eu grata também, que a eu gente se também. encontrou. Pode ter certeza que é recíproco. Obrigada. Tá bom? Você quer dar algum recadinho final? Como que as pessoas te encontram nas redes sociais ou qualquer outro Vamos lá no contato? Instagram. Meu Instagram é Ivar Brand Neuro. Tá? Podem mandar mensagem. Eu procuro responder todo mundo, não deixo ninguém sem resposta. Tá? E lá também tem as dicas de quem quiser marcar atendimento, consultas online. Faço telemedicina para o Brasil todo. E fiquem à vontade. É isso aí. Agendem a consulta com o Dr. Ivar, né? Para se Obrigado. cuidar de prevenção, Sim. que é Não algo deixe, tão né, importante. a coisa acontecer, né? É importante se cuidar antes. Né? É isso. Obrigada, viu? Obrigado a você. Obrigada para você que acompanhou aqui o nosso bate-papo do Flá que eu te escuto. Lembrando você de fazer a sua inscrição aqui embaixo e compartilhar esse bate-papo com as pessoas que precisam conhecer o Dr. Ivar. Então, faz sua inscrição, compartilha e também deixa aqui o seu comentário, sua mensagem do que você achou desse bate-papo. Se você estiver nos escutando do Spotify ou de alguma outra plataforma de áudio, sugiro que você venha também para o YouTube para ter uma experiência ainda mais imersiva, calorosa, podendo enxergar eu e o Dr. Ivar aqui batendo papo. Então é isso, esse foi o final da primeira temporada do Flá que eu te escuto. Em breve teremos mais dicas de convidados, tudo pode escrever que eu estou aqui de coração aberto. Obrigada por acompanhar e até a próxima.